Adonai. Shalom Adonai. Agora a gente vai fazer o vídeo do primeiro salão menor, que é a Ursa Menor. Você já sabe que no céu você tem 12 salões maiores e 36 salões menores, que vai dar um total de 48 constelações. A astronomia moderna, ela somou mais 40 constelações, que vai dar um total de 88 constelações. A astronomia moderna adota 88 constelações, mas os ensinos antigos da Babilônia, junto com o Daniel, só adota 48. Então, lá no céu você tem um salão maior e 3 salões menores que prestam serviço ao salão maior. Segue ordem ao salão maior. Os anjos que estão aqui estão a serviço do salão maior. Então, lá no céu você tem o salão de Câncer, que ele é o maior, que você aprendeu no vídeo passado, o significado dele, que significa lugar de repouso dos viajantes, que estão firmemente abraçados. Então, é o abraço que o nosso irmão Messias vai dar a cada um que chegar no dia do arrebatamento, né, vindo através do dia do arrebatamento e sendo abraçado no salão onde vai ser realizado a festa de casamento de 7 anos. A gente não vai morar no céu. Depois a gente volta para o Armagedon, junto com o Messias, para iniciar o governo milenar. Aqui na Terra, o governo milenar é na Terra. E outra coisa, aí você tem o salão da Ursa Menor, o salão da Ursa Maior, e depois você tem o salão da Arca. Então você tem 3 salões menores e vamos estudar esse salão da Ursa Menor. Tanto a Ursa Menor como a Ursa Maior, cada uma delas tem 7 estrelas que são mais brilhantes do que as outras, fazendo uma referência às 7 igrejas. Que você vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que está fazendo aí? O desenho de um aprisco, tá vendo? É onde coloca as ovelhas, aprisco menor e o aprisco maior. Para você ter a noção, ó, tá vendo? Formato de um aprisco, tá? Aí, ó. Formato de um aprisco. O aprisco maior, da Ursa Maior. Aqui é onde é colocado os mortos que morreram depois do Messias. E o aprisco menor é colocado os mortos que morreram antes do Messias, antes da vinda do Messias. E é formato isso aqui, é como se fosse o caminho, né? O caminho é a estrada para chegar até o aprisco. E aí você tem os 2 apriscos que simboliza montado com 7 estrelas, as mais brilhantes dessas constelações. Se eu não me engano, a Ursa Menor tem 24 estrelas. A Ursa Menor, ó, como a Ursa Menor é a porta, ó, ela está aqui no centro, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele formato do desenho que eu te falei, do aprisco menor. E a Ursa Maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também o formato do aprisco maior. Tudo no firmamento é perfeito. O Pai ornou com as mãos dele, né? É maravilhoso. Então, aqui na Ursa Menor, você tem esse desenho fazendo uma referência ao aprisco menor. E aqui você tem a estrela Polaris fazendo uma referência ao Messias, esperando a igreja na porta. Tudo no firmamento é perfeito. Ursa Menor, os gregos a chamavam de Arcas ou Actor, de onde temos o nome Ártico. Arca significa urso. Mas a raiz dessa palavra traz em sua essência a ideia de companhia de viajantes. Os hebreus a nomeavam de Dober, ou seja, abrisco, chamavam ela de abrisco. E a gente tem que seguir o que o povo hebreu determinava. A estrela polar, a gente sabe que ela é usada na navegação, porque tudo gira em torno dela, então as navegações se baseiam pela Polaris, quem está em alto mar, ela é a estrela central do céu. E as estrelas principais dela são Kochab, olha o nome,
esperando por aquele que virá. Ou se não, tem outra estrela também que chama Percarte, os redimidos, reunidos. Então você vê que tudo fazendo sentido aos que estão esperando o Messias, os que estão dormindo o sono do justo. Como eu já estou falando do salão da Ursa Menor, eu já vou aproveitar e falar do salão da Ursa Maior. Então já vou aproveitar o ensejo e vou falar dos dois salões, né? Então vamos para a Ursa Maior, que vem ser o segundo salão depois do principal, que é Câncer. Em árabe, essa constelação, a Ursa Maior, ela era chamada de Al-Nash, que significa os reunidos, como ovelha em um abrisco. É a coisa mais linda. A estrela mais importante, mais brilhante, é chamada de Dubre, abrisco, significa abrisco. Temos a outra estrela também que chama Mehash, que significa rebanho. Temos também outra estrela que chama Pacta, que o significado dela é numerados, né? Que são, a gente sabe que as ovelhas do Messias, assim como as estrelas do céu, são numeradas e nomeadas, né? O Criador fala isso. Depois temos também a outra, uma estrela com o nome de Megres, que significa separada. Temos uma estrela da Ursa Maior, que chama Mizar, que significa guardado. Depois temos uma que chama Alcaiade, reunidos. Temos outra que se chama Aliote, ovelha. E temos umas que chama Alcapará, redimidos. Meu Pai do céu, é a coisa mais linda. Para você ver que as coisas do Pai são perfeitas. A gente fica maravilhado, né? É muito lindo isso aí. Então deu para você ter uma compreensão desses dois salão, né? Deixa eu virar aqui que eu coloquei a folha errada. Aqui você tem Câncer, o salão maior, e os dois salões menores, que são Ursa Menor, Ursa Maior, Abrisco Menor, Abrisco Maior. E depois você vai ter o terceiro salão, que é o salão A Arca. Depois a gente vai explicar no próximo vídeo, mas vamos... por que eu quis explicar para você que a Ursa Menor é o Abrisco Menor e a Ursa Maior o Abrisco Maior. Você vai ter uma compreensão gigantesca agora. Então vamos para o Messias. O Messias, 6 meses antes da crucificação, antes da morte dele, ele esteve no pé do Monte Hermon e ele estava reunido com os discípulos e ele comenta que as portas do inferno não iria prevalecer. Por que o Messias falou isso? Porque aqui, embaixo do Monte Hermon, é onde está o Sheol. E o Messias sabe dessa localização. Quando você codifica o Sheol, o Hades, o inferno, no firmamento, você acha ele está localizado sobre o Monte Hermon. Foi aonde os anjos fizeram aquelas triangulação, né, os 200 anjos de Enoque, e eles desceram sobre essa montanha. Então, eles desceram sobre o inferno. Não é que eles foram no inferno, eles desceram na montanha que está sobre o inferno. Então, o Messias comenta, 6 meses antes da sua morte, que a porta do inferno não iriam prevalecer. Eu não vou pegar aqui para ler nas escrituras, mas isso está tudo nas escrituras. Aí quem tiver, na hora que for fazer os comentários, coloca para mim essas partes das escrituras que eu estou falando. Se puder fazer isso, eu agradeço. E aqui, né, a localização do Monte Hermon, tá? Mostrando para você onde o Messias esteve no pé dessa montanha. Então, vamos iniciar. Lembra que eu falei, acho que no primeiro vídeo dessa série, que o arrebatamento iniciou na morte do Messias, na crucificação do Messias? Então, a gente está fazendo uma linha linear do arrebatamento para você compreender em que estágio nós estamos do arrebatamento. Então, quando terminar essa série, você vai compreender tudo. Então vamos para o raciocínio. O Messias morre na cruz e ele tinha falado 6 meses antes que as portas do inferno não iriam prevalecer, porque ele desceria lá no inferno, no Sheol, para buscar tanto a chave da morte como a chave do inferno. Só que no dia da crucificação, o Pai colocou a Polaris sobre Jerusalém. E hoje você vai entender por que o Pai colocou a Polaris sobre Jerusalém. O céu de Jerusalém, ele foi ocultado da história. Por que ele foi ocultado da história?
Porque apareceu a Polaris, apareceu o Cruzeiro do Sul, apareceu a Arca, apareceu quase tudo estava lá. E tanto é ó, que a Cruzeiro do Sul está localizada aqui, quando o Sol ó, representa o Messias, né? No Velho Testamento ele não termina falando que ele é o Sol da Justiça. Então, quando houve o eclipse, o que aconteceu? É como se ele tivesse morrido na cruz. Você vê que realmente é uma cruz, não é uma estaca. O Cruzeiro do Sul simboliza a cruz que está na Terra. E ele coloca a Polaris fez um movimento de Fibonacci ó, e é colocado sobre a cruz do Messias. Tanto a Polaris como a Ursa Maior. Aí vem a pergunta, o porquê que foram colocadas sobre a cruz? E depois que ele morre, a Polaris e a Ursa Menor, quem sabe traçar firmamento, astronomia, baseado em astronomia babilônica, onde Daniel aprendeu, e eu aprendi isso através do meu pai, através do meu avô, através do relojoeiro judeu, você consegue ver as posições que essas estrelas estavam. Tanto é que quando ele morre, aí a Polaris, a Ursa Menor e a Ursa Maior, elas vão dar uma inclinação ligeiramente, elas vão ficar mais inclinadas, e elas vão ficar sobre o Monte Hermon. Tanto a Ursa Menor como a Ursa Maior. E por que elas ficaram lá? Porque você tinha o seio de Abraão, eram os justos que tinham morrido antes do Messias, e você tinha as pessoas que tinham perdido a salvação e estavam no inferno. E você tinha um abismo separando o seio de Abraão do inferno. Aí, quando o Messias morre, depois, quando ele ressuscita, ele desce aqui no inferno e vem fazer a pregação. Ele vai fazer a pregação porque essas pessoas morreram sem escutar o Messias. E para você ver, ó, como que você está no inferno, ele vem fazer a pregação e teve pessoas aqui que não creram. Não dá para acreditar um negócio desse. Não dá para acreditar. E aí o que acontece? Ele vai no seio de Abraão, aí ele pega todas as pessoas que estavam lá, ó. Isso é tremendo. Ó o Messias aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo por que lá na a Ursa Menor, a Ursa Maior, tem as estrelas, os redimidos, o pequeno rebanho, abrisco, ovelha? Junta, filho. O firmamento é a coisa mais linda. E aí o que acontece? E por que os mortos ressuscitam primeiro? Porque eles já estão perto da porta. Ele pega todo esse rebanho que estava no seio de Abraão e eles vão ser levados para a Ursa Menor. Eles são levados para o abrisco menor. Eles são colocados no abrisco menor. Eles são levados para o abrisco menor, que é a Polaris, a Ursa Menor, ó. Messias é a porta. João, capítulo 10, versículo 9. Tá vendo? E aí, o que acontece? Quando você tinha o ladrão na cruz, o ladrão não fala, lembra de mim quando você estiver no seu reino? E aí o Messias não fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? O que ele fez? Ele colocou o ladrão no abrisco maior. Os sonos do justo, eles estão dormindo. Quem está lá no abrisco menor está dormindo, e quem está no abrisco maior está dormindo, os sonos do justo, esperando a volta também do Messias. Por isso que os mortos vão ressuscitar primeiro. Uma explicação simples da onde estavam os mortos antes do Messias e agora aonde eles são colocados. Então, reencarnação não existe, filho. Consegue entender isso? Não existe negócio de reencarnação. Não cai nessa não, hein? E respeito quem crê, mas cada um vai pagar pelos seus atos, tá? Eu não creio em reencarnação. Então, eles pegaram aqui, ó, o seio de Abraão e foram levados para a Ursa Menor. E quem aceitou a pregação do Messias também foi retirado do inferno e foi levado, porque ele não tinha... Aqueles que creram na pregação foram levados também. O pai é tremendo. E ele pegou o quê? A chave da morte e pegou a chave do inferno. Hoje, se você pensa que se você morrer, você descer no Sheol, você não vai ter o diabo lá. Quem controla o inferno é o pai, filho. Está sob o comando do pai. Lá é o castigo de quem? Dos ímpios, o joio, que não crê. Acredita nesse mundo. Rapaz, um dia você morre.
Um dia você desce. Eu vou fazer o testemunho do inferno. Você vê como vai. É algo que você vai ter uma noção. Você vai ver o que acontece quando a pessoa morre. E essa caminhada até chegar no inferno não é brincadeira. E o seio de Abraão hoje, ele não tem mais nada, filho. Não tem mais nada. Ele está vazio. Foram retirados. E por que o pai está retirando? Junta agora, filho. Agora é que eu falo para você que você tem que juntar. Coloca, eu não estou aqui para querer criar doutrina, tá? Eu não estou aqui para criar doutrina. Pega esses ensinos e coloca eu sou assembleano. Coloca no que você crê. Eu sou adventista. Junta com seus pensamentos. Junta com seus estudos. Ah, isso eu não concordo. Acabou, não precisa me jogar pedra. Então aqui, ó, você vai entender agora o que eu quero mostrar para você. Você tem um salão que está sendo o salão de câncer, que está esperando os que vão ser abraçados, que vão chegar na festa do Cordeiro. E aqui, ó, na Ursa Menor, ele colocou todo mundo que estava no seio de Abraão. Foi colocado aqui, ó. Estão esperando. E na Ursa Maior, no salão, ele está colocando os que estão morrendo depois do Messias. E quem inaugurou aqui foi o ladrão que estava na cruz. Você está entendendo a analogia que o pai está fazendo para tirar todo mundo do cubo? O que está sendo feito é para retirar as pessoas do cubo. Você viu que não é fácil? Não é fácil o que ele está fazendo? Então, você sabe que o Messias morre na cruz, é colocado a Ursa, a Polaris, primeiro sobre a cruz, porque se fizesse algo aqui que não fosse de acordo, meu pai do céu, abriria tudo, filho, porta do céu, tudo. E por que está sobre a cruz, a porta do céu? Porque aqui ele vai receber o castigo. O pai não gosta do pecado. O pai ama o pecador, mas odeia o pecado. E naquele momento, o filho dele se fez pecado. Você já imaginou o que ele não sentiu? A ausência do pai? Ele sentiu a ausência do pai. Por isso que ele fala, por que me abandonaste? Porque ele era pecado. Tinha sido... a gente não vai compreender nunca o sentimento que ele passou nessa cruz. Para te salvar. E você está preso no quê? Vã filosofia. Ai, vã filosofia. Doutrinas de homem. Ai, eu defendo isso aqui. Acorda, filho. Acorda. Naquela experiência que eu fiquei 4 meses em coma, eu não vi nada disso. Por isso que foi o que mais me chocou. Eu não vi nada de falar de judaísmo, islamismo, cristianismo, nada disso. Não falavam nada, não tinha doutrina no céu. Eles não tem isso lá, isso é de homem, rapaz. Acorda, está na hora de você acordar, está na hora de você buscar. É por isso que Lucas fala, olha para o alto, a sua redenção vem do alto. Aqui é somente um velho querendo te explicar coisas do firmamento. Pega esses ensinamentos e coloca nos seus. Ah, isso eu não aceito. Retira. Mas não tem como você negar o que eu estou ensinando. Não tem não, filho. Porque no Evangelho das Estrelas, homem algum colocou a mão. Oh, glória. Então, vai vendo a regra do arrebatamento. Vai vendo a linha do arrebatamento que eu estou te explicando. Um salão preparado para a festa. A Ursa Menor foram os que estavam no seio de Abraão. A Ursa Maior, os que morreram depois de Abraão. Abrisco Menor, Abrisco Maior. E depois, amanhã, no vídeo de amanhã, eu explico a constelação da Arca que está sobre o sul do Brasil, onde está tendo a quebra do tempo, onde está a constelação Triângulo Astral. Você precisa de um triângulo para quebrar o tempo. Você vai compreender tudo, filho. E eu vou te explicar aqui como que vai ser o arrebatamento nessa série, hein? Eu vou explicar como que vai ser o arrebatamento nessa série. O que vai acontecer, os dias de escuridão, como que vai acontecer. Vou explicar. Você tem que saber. Agora, a hora que vai ser retirado, somente o pai sabe. Porque o arrebatamento é uma analogia do casamento judaico. Então, tem pessoas que às vezes querem me atacar meu trabalho e falam que eu fico colocando data. Eu não coloco data. Porque eu sei que o arrebatamento é a analogia do casamento judaico. E o noivo, e ninguém sabe o dia que o pai manda buscar a noiva. Ninguém sabe.
Por isso que vai ser repentino. Destruição repentina. Você está achando que você vai saber o dia que vai chegar? Não vai. Você pode saber as estações, né? As nuvens estão ficando mais carregadas, está dando relâmpago, então eu estou vendo que vai vir chuva, né? A estação você pode saber. E o único sinal que seria dado a essa geração incrédula, que não acredita em nada, que tem um coração duro e discute por qualquer coisa. São divididos, não faça isso. Se você não concordar com uma pessoa, fique em silêncio. Não divide as coisas do céu, porque você vai fechar a porta do céu. Aqui é um evangelho simples, não tem como você colocar heresia nesse evangelho simples que eu estou ensinando, que foi feito, ornou com a mão do Pai. Não estou falando nada fora das escrituras. E eu vejo às vezes certos comentários que a pessoa parece que quer deturpar o que a gente está falando. Não faça isso, rapaz, você vai perder sua salvação. Fica fechando a porta do céu para colocar as pessoas, ficar mais cega ainda. Crê, rapaz, crê no Messias, se alegra com as coisas do céu. Mas vem com o ego cheio de si, querendo sempre explicar. Pensa no que eu estou te falando, seja humilde, analisa o lábio dessas pessoas que só perseguem, pessoas que perseguem cristão. Analisa. São pessoas que só ficam perseguindo. Aonde que uma pessoa dessa tem Espírito Santo? Se da boca dele só sai perseguição. Cadê o amor ao próximo? Ele não tem direito nem de julgar ninguém. Como que ele se acha o dono da verdade, rapaz? Analisa o que eu estou falando. Se afasta desses canais, rapaz. Ali não tem o Pai. O Pai não se assenta na mesa de escarnecedores. E você está sentando em a mesa de escarnecedores. Pessoas cheias de si. Que acham que sabe tudo e só ele sabe. Ninguém, rapaz, ninguém é maior que ninguém. Somos todos iguais perante ao Pai. Todos somos trapo. Nossas ações é considerada trapo de imundície. Shalom Adonai.